بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e bênção sejam para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família que aceitou o Islam, seus seguidores e todos que seguirem a senda reta até no dia do Qiyamah. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos dentre estes que seguirem o Nabi sallallahu alaihi wasallam até no dia do Qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. De novo, de volta ao nosso programa Lamil Islam, cumprimentar a caros internautas com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E o nosso programa de hoje temos como tema o Barzakh. O Barzakh, como os estudiosos dizem, é o centro dos encontros das almas. Então, de novo, estamos com o nosso habitual Sheikh Kursiyu Hafidhahullah, que vai nos brindar com essas informações, que vai nos trazer o A mais B relacionado aos assuntos que nos inquietam. E desde já saudamos o Sheikh com a vossa presença, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, vossa disposição. Sheikh, nós estamos equivocados aqui com alguns assuntos que nós queremos compartilhar com nossos internautas, então só pedimos ao Sheikh que Allah te faça dentre aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou e junto à vossa família, assim que é, e traga-nos respostas benéficas e que Allah aceite esta mensagem. O nosso assunto de hoje, Sheikh, vamos falar sobre a transição da vida mundana, deste dunya para o akhira. Primeiro, sabe-se que o muçulmano, a morte para ele não é apenas, aliás, é apenas a ausência física do corpo, não é? O corpo sai deste dunya para uma outra fase da vida. Assim como nós saímos de uma outra vida para esta fase da Terra. Saímos desta para uma outra. Então, nós muçulmanos acreditamos que apenas é só passagem de um estado físico para o outro. Então, esta passagem do estado físico daqui para lá. Qual é o primeiro passo? Nós atribuímos o nome da morte. Concretamente, isto, o que é? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Rasulullah. Amma ba'd. Louvado seja Allah, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre o seu profeta, sua família toda, seus companheiros e os que seguirem a eles até o último dia. Amém. Primeiro, dizer que Allah subhanahu wa ta'ala chamou-se de Rabbil Alamina, Senhor dos mundos. Al-Alamuna jam'u alam. Os mundos, Alamin é o plural de Alam. Então, disse Senhor dos mundos, existem muitos mundos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou esta morte referida, esta criatura de nome morte, a fim de examinar a nós, a fim de examinar quem é melhor nas ações, a fim de ver quem é melhor nas práticas e que conhece o seu Deus, seres humanos e jinnis e todas as criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala deu a alma, irá provar e dizer que é uma obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe como uma obrigação e não como um ponto de vista de alguém ou como sugestão, mas é uma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe e que é uma realidade, que é uma verdade que ninguém desmente, muçulmano assim como não muçulmano. A diferença é da crença futura, é da vida futura, de que existem alguns que não acreditam e todos esses são pessoas não muçulmanas, mas todo aquele que é muçulmano acredita que há uma outra vida. Então Allah subhanahu wa ta'ala trouxe ou fez esta criatura a fim de testar, examinar. Então, esta apenas é como se fosse uma imigração de cá para uma outra terra, ou seja, para um outro mundo. Nesta vida em que nós nos encontramos,
para entendermos de que Allah subhanahu wa ta'ala não fez o ser humano para acabar. Saímos de onde saímos, que é um dos mundos de nome mundo das almas, Alamul Arwah. Alamul Arwah é o mundo das almas. Então Allah subhanahu wa ta'ala, essas almas criou há muito tempo, desde lá, antes de Adam. Allah subhanahu wa ta'ala criou as almas e dividiu. Disse que esses são do paraíso e esses são do inferno. Uniu as almas, perguntou às almas: Man ana, quem sou eu? E as almas testemunharam que você é o nosso Senhor. E todas as almas concordaram de que não irão negar, não irão desmentir a sua ordem, não irão desmentir os mensageiros. E toda a alma aceitou de que poderá adorar a seu Senhor. Mas depois daí saímos do mundo das almas e a alma fica 1000 anos em frente da porta do paraíso. Depois daí, antes nesse caso de chegar na barriga da mãe, no ventre da mãe. Então depois também passamos para outro mundo, que é o ventre da mãe. Passamos até lá e depois dali também há mais acordo. A gota quando entra dentro da barriga, aquela primeira gota o anjo pega e pergunta: Man Rabbuk, quem é teu Senhor? E aquela gota disse: Rabbi Allah, meu Senhor é Allah. Depois daí deixa passar. E depois saímos de lá até nesta fase da terra, enquanto o acordo, enquanto que o acordo já está. Depois daqui esquecemos através daquilo que passa na nossa frente, de trás, de frente, esquecemos tudo isso, mas servindo esta criatura de exame para nós. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez para examinarmos quem vai se recordar, quem vai se lembrar desses acordos todos. Daí Allah subhanahu wa ta'ala fez a morte para cada um não ter outras desculpas antes que seja antecipado nesta fase da terra e é lá onde veio, dentre os mundos que eu acabei de mencionar. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez esta criatura de nome morte para poder examinar as criaturas quem terá medo do Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. E que Allah nos faça desses que se recordam desses acordos. Amém. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça nós sermos daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para lembrarmos diretamente desses acordos e fazermos parte das pessoas recordadas. Amém. Sheikh, nós quando falamos desse assunto, eu prefiro chamar não de morte, mas sim demolidora dos prazeres. Demolidora dos prazeres porque é uma situação que deixa toda a família constrangida. É uma família, é um assunto que deixa os filhos sem pai, os esposos sem esposas, as esposas sem esposos, separa famílias, relações, coisas construídas há bastante tempo e prefiro chamar assim de demolidora dos prazeres, dada a sua situação e a maneira como lidamos com esta realidade. Quando alguém, porque muitas das vezes nós pensamos que a pessoa só morre quando estiver doente. Então só podemos começar deste princípio, não é? Quando o indivíduo está doente e chega àquele nível em que sente que eu assim não estou, chega-se a este nível que eu estou a sentir os sintomas, ou a morte tem sintomas para alguém que está doente? Certo. Que a morte tem sintomas exatamente, mas o que acontece é que em algum momento há doenças graves e as mesmas doenças ou a mesma pessoa doente volta a viver no dunya, numa situação em que vocês não esperavam. Agora, dizer que há sintomas, existem sintomas, estamos a falar de doenças graves, estamos aí já no grupo de doentes. Doenças graves em que chega a um nível em que esta pessoa que está doente não se percebe ou não consegue comunicar com os outros que estão presentes. Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Que tal quando a alma chega, atinge a garganta?
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Nós estamos mais perto dele em relação a vocês. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Só que vocês não conseguem ver isso. Significa que a pessoa entende-se de que a posição em que esta pessoa está é uma posição em que ela não está em comunicação com as pessoas que estão ao redor. Está em comunicação com um outro mundo. Então, quando falamos disso, por exemplo, existem pessoas cujas suas vistas já virando no sentido de, muitas das vezes, não marca a presença da parte preta da vista, mas muitas das vezes marca a presença da parte branca da vista. Significa, você que está aí sente que esta pessoa está a ver alguma coisa, mas esta coisa não tem a ver conosco. Então chega um nível em que ele começa a virar, é que nem, por exemplo, quando damos exemplo daqueles cujo djinn entrou dentro dele. Existem alguns, em algum momento, vira as vistas em que você percebe que essa vista não está comigo, está com outra coisa. Então, as pessoas também nesta situação, uma doença grave desta, marca esses sinais em que esta pessoa, apesar de abrir a vista, mas não está a marcar para meu lado. Além disso, também a própria fraqueza dos olhos, aliás, do corpo. Aisha disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no dia em que morreu, ele transpirou muito fundo, neste caso, até o corpo estar molhado, ao ponto de eu, sendo alguém honrado, mas ao ponto de eu estranhar pegar, estar a estranhar pegar, não porque estava a estranhar, mas a situação em que se encontrava o corpo dele, entendia-se que esta situação não é uma situação normal, é uma situação anormal. Depois dali, Aisha disse, ele disse ar-rafiq al-a'la, que era a amizade do céu, de cima, quer dizer, dali ele disse que eu percebi de que ele está a escolher de que eu quero a vida do akhira, após cada nabi era feito escolher se quer a vida mundana ou então se quer escolher a vida do além. Então os sinais são vários, mas dentre os sinais mais ou menos é desta parte, deste controle mais ou menos de vistas, assim como também a fraqueza da parte das pernas da própria pessoa, é mais ou menos isso. Quanto às doenças são várias, pode cada doença vir trazer o seu exatamente. Allah subhanahu wa ta'ala já existe alguma menção de alguns sinais específicos que estes sinais aqui são sinais de morte? E se esses sinais são visíveis para a pessoa agonizada ou são visíveis para a pessoa que está em bom estado? Muito certo. A pessoa que está em bom estado, os sinais são esses que eu acabei de mencionar. Quanto a pessoa, quanto a ela só vai exatamente ver algumas coisas que, ao ver essas coisas, já sabe que hoje é a minha partida. Estamos a falar, primeira coisa, estamos a falar do anjo da morte. Antes do anjo da morte é o seu grupo que chega. E você consegue ver aquele grupo. Se for que é um piedoso, vem com as caras brilhantes. O profeta disse como se fosse brilho do sol. Suas caras como se fosse sol. E depois daí chega o Malakul Maut, o anjo da morte. Você consegue ver esses anjos. Depois, a segunda coisa que você vê é a própria morte. Própria criatura de nome morte, você também consegue ver. E a outra coisa é a sua alma. Então, essas três coisas são coisas que você, ao ver, já sabe que hoje é a minha partida, já não há dúvida. Exatamente. Então, são sinais que, ao ver, já sabe que aqui não tem mais chance. É a partir deste momento, ou seja, é neste momento em que a pessoa diz Rabbi irji'an, Allah, devolva-me. Significa, você sabe que é a minha partida. Então, devolva-me para eu ir praticar boas ações, se for kafir. Se for um muçulmano, diz, devolva-me para eu ir aumentar. Significa, alguns pagamentos, algumas recompensas serão mostradas, mas mesmo assim estamos a falar de ações de caridades, pelas recompensas mínimas. Então, ele vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para lhe devolver e ir aumentar. Quanto ao kafir, vai pedir para ser muçulmano, mesmo assim não haverá chance para ambos. Então, são sinais que vem o próprio que está para partir, sair desta terra, desta vida para outra vida. Quanto àqueles que estão ao redor, podem ver os sinais através do seu corpo e nada mais podem ver.
Pois, existem sinais convincentes que podem nos dar sinais que podem nos dar indicação, aliás, desculpa por repetir sinais e sinais, que podem nos dar indicação que este aqui é um bom fim, que esta morte é boa, se é que existe morte boa e morte não boa? Se existem, quais são os sinais que indicam que esta é uma morte boa e esta não? Apesar de tudo ser morrer. O sinal que nós temos que ter mais em mente é seguir aquele hadith em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah." Esse é o sinal mais grande que nós temos que pegar. Quem a sua última palavra no dunya for la ilaha illa Allah, essa pessoa entrará no paraíso. Quanto aos outros, estamos a falar de, por exemplo, abrir seus olhos. Existem pessoas que dizem que é para abriu porque morreu mal. Mas a Aisha disse sobre o Nabi: depois o profeta abriu suas vistas. Você não abre as vistas porque morreu mal. Não, abre as vistas através das coisas que você está a ver. E uma das coisas é seguir a alma quando sai. A sua vista começa a seguir, por admirar, que afinal a alma é assim. Então, aquela vista começa a seguir. Até onde vai terminar a abrir? Vai aí mesmo. E vai estar assim, onde morreu bem, porque não se mexeu. Mas temos que saber de que pode não se mexer porque foi apertado. Exatamente. Mas acontece que salta alguém de uma outra sala, salta do quarto para a sala, sem saber que aqui existe uma mancha qualquer. Porque aqueles anjos que vêm antes do Malakul Maut é para segurar seu corpo ao sair daquela alma, você não sofrer mais do que o nível. Normal. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Agora, a pessoa pode morrer sem se mexer, porque morreu bem, ou então, porque morreu mal, foi apertado. Então, quanto a isso, o sinal mais grande que nós temos que saber é que se morreu de boa forma, este kalima, la ilaha illallah, Muhammad. E seguindo com o hadith que diz: "Innama al-a'malu bil khawatim", as ações são verificadas no fim. Mas o sinal mais grande é este. Allah. Pois, Sheikh, então chegamos à conclusão que existe uma boa morte e uma má morte, pois não? Certo, existe neste caso aí, seguindo este hadith que acabei de citar, "Innama al-a'malu bil khawatim", as ações são verificadas no fim. Então, existe um mau fim e existe um bom fim. Exatamente. Pois. A morte sendo a mesma. Pois. Não. Pois. Sheikh, nós temos aqui o nosso ente querido. Ontem foi meu tio, foi minha irmã, foi minha esposa, foi meu filho. Está aqui comigo sem vida. Não tenho nada para dizer para ele. E ele não tem nada para me dizer. Quando é assim, onde é que vai? A alma naquele momento que o corpo está fisicamente nas nossas mãos. E já fiquei sem perceber a questão. O corpo está fisicamente conosco. Certo. A pessoa, nós atribuímos esse nome, que já perdeu a vida. Certo. É o morto. Certo. O ente querido está nas nossas mãos. Onde é que vai a alma daquele momento que o corpo para de funcionar? Muito certo. Quando levam aquela alma, a alma fica suja, porque um descrente é um pecador, aliás, é um pecador. Então, a alma suja não demora nas mãos, porque assim que o Malakul Maut, o anjo da morte, leva aquela alma, não demora na sua mão. Aqueles anjos que vieram com aquele pano, quando é um descrente, levam um pano do inferno, do fogo, assim como com chicotes do inferno também. Exatamente. Então, levam a alma, põem naquele pano do fogo, do Jahannam. Depois não demora na mão de cada um, por causa do cheiro. Então, dali sobem com ele até lá no céu. Pedem com licença. E as portas não são abertas. As portas não são abertas. Assim que não são... Exatamente. Para passar a alma. Então, é lançada a alma de lá do céu e vai cair na sétima terra. Lá num quarto lá de nome Sijin. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama'." Quem associar a Deus é como se fosse alguém que caiu do céu. Então é neste momento em que a alma é lançada do céu e cai até lá na sétima terra. Neste caso, nesta cadeia de nome Sijin, que está lá no fogo infernal. Antes que o corpo entre no corpo, aliás, no qabr,
na sepultura, na campa, então aquela alma jamais voltará nesta vida aqui. Só depois do corpo chegar no qabr, neste caso na sepultura, a alma volta para lá e a pessoa vira a ter vida de novo. Quanto ao crente, a alma quando é tirada, naquele momento em que a sua alma é tirada, os anjos aparecem com um pano do paraíso, cafano do paraíso e perfume também do paraíso e põem aquela alma naquele pano e passam com ele no primeiro céu até no sétimo céu, até num quadro de nome Illiyin. Então, aquele quadro é registrado todo o nome daquela pessoa que morreu e vai ao paraíso, toda pessoa piedosa. Então, o nome daquela pessoa é colocada, ou se aliás, quer dizer, é escrito naquele quadro de nome Illiyin. Illiyin é superioridade. A palavra Illiyin. Então, o nome dele é colocado naquele quadro. Depois daí, naquele momento, sem demoras, é devolvida aquela alma. Allah disse, devolvam esta alma para a terra. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ, porque eu criei a eles através dessa terra. E nesta terra também irei devolver. E وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى, irei tirar a eles desta terra pela segunda vez. Isso já será dia do julgamento final. Então, a alma do crente, assim que é registrado, não demora. Significa que se o corpo demora aqui, enquanto a alma já está lá tudo carimbado, registrado, ainda estamos a dar mais maçada a esta pessoa que morreu. Porque o corpo e a alma são coisas que combinam. Enquanto a outra coisa está fora da outra, aí já estamos a dar maçada. Então, aquela alma também, a mesma coisa, não voltará para o corpo até que o corpo chegue no seu lugar, na terra, no qabr, na campa, na sepultura, neste caso. Então, é mais ou menos este momento onde que a alma fica naquele momento em que o corpo está conosco aqui presente. O indivíduo que perdeu a vida, ele consegue descobrir que ele, naquele estado momento, está morto? Sim, consegue perceber, porque assim que ele quer levantar todo o corpo, nega para ele, quer dizer, ele nega e consegue descobrir através das coisas que ele viu que nunca viu na vida. E sabe que essas coisas não são coisas de eu voltar. 1, 2, no momento em que morre, também aqueles anjos falam com ele. No momento em que morre, antes de sua alma ser tirada. Se for um piedoso, aqueles anjos dizem, conforme Allah subhanahu wa ta'ala onde diz, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Aqueles que disseram, nosso Senhor é Allah, e ficaram firmes, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, no momento em que eles morrem, tem seus anjos. E aqueles anjos dizem, لا تخافوا, não tenham medo, ولا تحزنوا, e não fiquem tristes. وأبشروا بالجنة, e sejam congratulados do paraíso, التي كنتم توعدون, aquele paraíso que vocês eram prometidos quando estavam em vida, durante a vossa vida. Exatamente. E aqui disse, لا تخافوا ولا تحزنوا, não tenham medo, não fiquem tristes. Não tenham medo do quê? Não tenham medo porque onde vocês vão é um lugar perigoso, mas não tenham medo. ولا تحزنوا, não fique triste aquilo que você está a deixar aqui atrás, sua família, esposa, riqueza, tudo isso. Então não fique triste. Então, essas são palavras que esses anjos falam antes de você morrer. E se for também um que vai ao inferno, os anjos também começam a lhe castigar ali mesmo. Começam a lhe castigar e a lhe informar. Então ele não duvida de que agora eu já morri. Não há regresso e não há chance. Ele não duvida. Assim que aconteça isso, ele já tem certeza que agora é a minha viagem. Não. Aquele momento em que o corpo é sepultado, chefe, o corpo é sepultado, a pessoa escuta os movimentos, não só, antes de chegar logo na sepultura, o corpo está conosco, damos o banho, damos aqueles preparativos todos. O morto, como é que sente aquela situação? Ele ainda tem reflexo que eu estou neste e naquele ambiente? Sim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقهم, quando for colocado janaza e os homens carregarem aquele janaza para o cemitério. Então, فإن كانت صالحة, se for que a pessoa era piedosa, antes de chegar lá no cemitério, quando lhe carregaram, تقول, ele disse: قدموني, façam-me breve, adiante.
لو تعلمون ما أمامي من الخير لقدمتموني. Se vocês soubessem o que está na minha frente de bom, então vocês poderiam adiantar mais. Significa que eles já sabem que ambiente encontra-se. E se for إن كان سوى ذلك, se for alguém que vai ter uma vida de castigo, estamos a falar de alguém que vai no inferno, ele disse, Ya wailaha, ai de mim, aina yadhhabuna biha, para onde é que me levam? Significa que já sabe que eles lhe carregaram e vai num outro lugar. Então, se for alguém que vai ao inferno, ele vê todo o caminho escuro. Se for alguém que vai ao paraíso, vê todo o caminho brilhante. Então, dali sente-se que eu estou a sair de onde até onde. Ou seja, onde eu estava até onde eu vou. Então, consegue sentir aquele ambiente e sabe que já estão a me levar para uma outra vida. Bom, agora, chefe, quero repetir a pergunta, mas talvez de uma outra maneira. A pessoa, quando está sendo dado banho, não lá onde vai, quando está sendo dado o banho, consegue perceber que este fulano que está a dar banho é fulano, ou aquele momento ali você não tem contato com as pessoas, aliás, não tem reflexo com as pessoas com quem você convivia, para além do caminho onde você vai seguir. Mas aqueles primeiros procedimentos, logo que você morre, carregamos o corpo, vamos colocar num sítio específico, ou vamos colocar no frigorífico, seja lá se chama de frigorífico ou morgue, deixamos lá na morgue. A pessoa consegue sentir que aconteceu alguma coisa comigo, ou a pessoa naquele estado, naquele estado, a pessoa está num sonho profundo, ou está numa amargura, seja lá como for, qual é a explicação correta, porque eu não conheço, não sei quais são os termos que eu posso me pregar desse. Pronto, quanto aos outros não tem contato, mas o que sabemos é que você sente. Sobre quando falamos de banho, se for que você é alguém de uma vida maligna, então você sente aquilo de um banho de castigo, neste caso. Você não tem vitória naquele banho, neste caso, não tem felicidade naquele banho. Se for que é do paraíso, você tem felicidade naquele banho, significa sente de boa forma naquele banho. Então, isso você sente. Quanto a quem te dá banho, a quem não te dá, você já está numa outra posição. Certa vez, o profeta, na batalha de Badr, quando morreram alguns como Abu Jahl e os outros, então o profeta começou a falar com eles, disse, o que Allah subhanahu wa ta'ala nos prometeu já nos deu, e que tal vocês? O que Allah vos prometeu, que é a morte, já encontraram? Então Omar perguntou, disse como, se os mortos não escutam? O profeta disse, hoje Allah subhanahu wa ta'ala abriu a audição de cada um e escuta o que eu estou a dizer. Significa foi um assunto daquele dia. Então, com isso, o morto não está ligado com os outros, mas sente no momento em que é dado banho, se a água para ele é benéfica ou então se é água prejudicial para o seu corpo. Qual é a situação do primeiro dia do Qabr? Naquele momento que você é enterrado, pegam aquela terra toda por cima de ti e cada um começa a se ausentar para os seus aposentos. Primeira coisa é que vocês, quando vai, escuta o Padre disse, você foi a pessoa que andava mal nas minhas costas, irás ver como é que eu vou te tratar. Ou então, você era a pessoa que me andava de boa forma, também vai saber como é que eu vou te tratar hoje. Então, a primeira coisa, a única coisa depois de ser enterrado que você escuta, você escuta aqueles passos daquelas pessoas quando voltam para casa. Quer dizer, o que eles falam, você não há de escutar, já te enterraram. A coisa que você vai escutar são os passos. Escutar passos em que sentido? Para você saber de que já fugiram agora, estou sozinho. Então, naquele momento, assim que eles viram as costas e voltam para casa, então sai um grito, que é a voz de Allah. Disse a Abdi, ó meu servo, será que é a terra que te juntou, então você que juntou a terra? Ou você que deixou a terra ou a terra que te deixou? Aí está se falar de um descrente. Disse a Abdi, meu servo, raja'u kulluhum, todos eles voltaram, wa tarakuka, e te deixaram, wa fi turabi dafanuka, e dentro da areia te enterraram, walau dallu ma'aka ma nafa'uka, mesmo se estivessem aí, continuarem aí, não iam te beneficiar em nada, walam yabqi laka, todos eles ninguém ficou para ti, quer dizer, para te proteger, wala ma'aka, nem contigo para te amparar,
Então você está aí sozinho. Aí já estamos a falar de um descrente. Então, naquele momento em que eles voltam, chegam os dois anjos, Munkar e Nakir. Foram chamados Munkar, a palavra Munkar significa estranho. Foram chamados estranhos através das suas características. Assim que eles chegam, te fazem sentar e rasgam o kafan, você é perguntado sentado. E daí, antes de chegar lá, dizer as características dos anjos. São anjos de cor azul e preta, duas cores, os dois. E a outra coisa, a voz deles, de cada um deles, é a voz de trovoada máxima. E te perguntam os dois, significa como se fossem duas trovoadas num único momento. Para o chão. Coberto o corpo todo, de cabelo? Bom, não digo coberto, mas digo de cabeça para baixo. Neste caso, varrendo no chão. O cabelo de cima? O cabelo de cima. Até nos pés? Exatamente. E são esses anjos, então, o profeta disse, Malakani Shadid al-Intihar. São anjos, dois anjos, mas, quer dizer, de chegadas perigosas. Neste caso, eles chegam com aquela forma de assustar o morto, com aquela forma de susto, para você ter medo. Então, assim que chegam, te fazem sentar, eles já sabem que está aqui ele. Te fazem sentar, tudo aquilo serve como exame. E não sei se posso chegar lá nas perguntas, ou posso... Mas já chegamos nas terminar perguntas. Eu queria saber mesmo da situação do morto. Naquele momento que ele é enterrado, faz aquele primeiro dia, é que ele sabia que está num lugar onde na vida ninguém já conviveu naquele espaço. Estamos a falar apenas de alguns centímetros de comprimento, se não 1 metro, talvez, e 20 ou 2 no máximo. Se não com aquelas pessoas com características específicas que atingem 2,5 metros, mas mesmo assim aquilo só tem sido no comprimento. Tem sido sensivelmente de alguns ou 40 ou 50, talvez ou 90 centímetros. Ninguém já conviveu naquele espaço. O espaço só é agonizante. Agora, supomos a pessoa entra naquele primeiro momento, não precisa você ser castigado para sentir. Só o fato de conviver naquele espaço, depois de rodeado de terra, já é um sufoco. Após isto, tem mais outro castigo para além deste? Bom, temos que saber é que todo ser humano, assim que chega à sepultura, é apertado primeiro. Mesmo ser uma criança, mesmo ser um piedoso de que nível, primeiro a areia lhe aperta. A diferença é que o descrente é apertado, não é deixado. E o crente é apertado, é deixado. O descrente é apertado em sinal de que aí já é castigo. O crente é apertado no sentido de saudade, porque cada um é enterrado onde foi levada a areia da sua criação. Exatamente. E ali é onde volta a sua areia. Então, ele, se for que você é um piedoso, o cabre te aperta em forma de saudade, como se fosse alguém que viveu muito longe de ti. Então, você, no momento em que se encontra com ele, lhe abraça. E ele te aperta e lhe deixa. É assim como, mas cada um é apertado. Então, naquele momento, cada um já sabe de que a forma de se sentir, nós já sabemos, só que diferentemente com o kafir, porque o kafir, todo o caminho dele vem escuro. Mas só naquele momento, por estar num estado, num momento em que você está sozinho, isolado, não há mais da pessoa duvidar de que é um assunto ou um lugar de muito medo. Wallahu alam. E mais ou menos esta questão até aí. Eu gostaria que suplicasse que facilitasse essa situação para todos nós. Amém. Amém. Sheikh, naquele exato momento que a pessoa está ali a passar todos esses momentos de agonia, esses todos momentos sufocantes, tem alguma ação extra que fica com as pessoas que estão lá, os seus entes queridos, possam fazer para ver se pode atenuar alguma coisa lá dentro? Só pode existir 3 ações. Sallallahu alaihi wasallam disse, ele disse que 3 coisas que beneficiam o morto. Primeiro, sadaqatun jariya, uma caridade contínua. Estamos a falar de que ele
fez algo que beneficia as pessoas, no geral. Ele morreu, mas mesmo assim as pessoas estão a se beneficiar daquilo. Aí irá se beneficiar até o dia em que aquela coisa vai se destruir, ou então até o dia em que as pessoas vão deixar de passar, se for caminho, ou então se for hospital, até o dia em que as pessoas vão deixar de se beneficiar desta coisa, aí você não terá recompensa, porque já abandonaram, ou então porque já se destruiu. Mas enquanto as pessoas se beneficiam, será uma caridade em que mesmo você não cabra terá benefício daquilo. A outra coisa, esta é a primeira, a outra coisa ilmun yuntafa'u bihi, um conhecimento em que as pessoas beneficiam-se através deste conhecimento. Pessoas que fizeram livros, ou então gravaram áudios, essas pessoas difundiram, transmitiram a mensagem, pessoas beneficiam-se através daquele conhecimento. Você também terá benefício a partir daquilo, mesmo morrendo. A terceira coisa, aw waladun salihun yad'u lahu, ou então um filho piedoso que faz doa para ele. Então, a única coisa que beneficia, ou que beneficia um morto, ou que a família pode ficar aqui a fazer a favor dele, e cuja esta coisa irá lhe beneficiar, é fazer o doa para ele, ou então pode fazer certas caridades, mas a caridade para morto não se prepara, neste caso preparar no sentido de cozinhar. Vamos supor que você oferece um certo valor, ou então faz uma certa obra para pessoas usarem com a intenção de beneficiar aquele que está lá morto, mas a condição é, a pessoa tem que ser uma pessoa muçulmana, que morreu como muçulmana, por mais que seja um pecador. Neste caso, por mais que seja uma pessoa pecadora, enquanto que morreu muçulmana, então isso que você vai fazer, idnillah, irá beneficiar a ele. Enquanto for alguém descrente, morreu, não rezava, aí não. O tempo que a alma está na sepultura e o corpo decompôs, a alma ainda permanece na sepultura a ser castigada ou a usufruir as maravilhas do paraíso, ou tem um outro espaço onde as almas são guardadas ou onde são castigadas, se assim for? Sim, existe um espaço onde são castigadas, estamos a falar Sijil, que é lá no inferno, e existe um lugar também para os piedosos, que é no Iliyyin. É lá onde as almas são guardadas, as almas dos crentes, no Sijil, as almas dos crentes. O morto, quando chega àquela altura, fica o tempo que fica, existem momentos em que pode ter contato com os vivos. Suponho aquelas pessoas que sonhei com meu pai ontem veio, não sei o que, começou a dizer para eu não fui recebido bem, às tantas vezes eu faço aquilo mais aquilo porque eu estou a sofrer. Existem esses momentos que o morto pode aparecer para a sua família, dar boas novas ou dar alguma coisa relacionada ao seu estado lá no África? se existissem os que foram castigados E que estão sendo castigados poderiam voltar de vez, não vir e depois voltar para lá onde ele está, de uma vida, de uma vida de prejuízos. Então não existe em nenhum momento aquele versículo que disse, quando Laylatul Qadr desce o espírito junto aos anjos, esse espírito referido é um anjo Gabriel, não são as almas. As almas nunca voltam. As almas nunca voltam para o dunya, nunca voltam para o mundo. Então, um morto não tem contato com os vivos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu." Quando morre o ser humano, a sua ação corta-se. Significa, não tem mais chance de uma outra coisa. E se fosse isso acontecer, então aqueles que estão a ser castigados aí não poderiam permanecer lá mesmo, virem depois voltar. Esses são apenas sonhos em que em algum momento é um sonho simples, em algum momento sonham jinnis, shayatin, wal'iyadu billah. Tem um momento, chefe, desculpa, acho que estava para terminar o meu pensamento. Sim. E em algum momento, vamos supor que se for alguém que é um amigo de Shaitan, um amigo desse jinnis maus, então muitas das vezes aparecem sonhos fortificando aquela família por saber que se eu trago uma certa lei, eles vão obedecer. Então, se for esse tipo de lei, deve ter certeza de que são shayatin apenas para poder nos fazer cair na perdição. Então, não há nenhum sentido desse que faz a razão válida.
Não. Chefe, nós podemos preparar. Sim, podemos preparar a nossa morte. O inteligente É aquele que prepara a sua morte. Pois. Exatamente. E nós sabemos que alguém está agonizado. Passam numa cama do hospital ou não em casa muito tempo enquanto estão doentes. De vez em quando as pessoas pedem, pá, estou a pedir para alguém me dar alguma coisa para eu morrer. Estou a pedir para eu morrer, aqui estou a sofrer, pelo menos ir descansar. Os entes queridos estiveram ao lado. Recomenda-se que esta pessoa o ajude a morrer. se ajudar você assassino. A ele. Primeiro dizermos que só uma única pessoa que pode ter esta ideia é uma pessoa ignorante. Uma pessoa ignorante, negligente, porque um muçulmano que já sabe de que não sei a minha situação, então nunca diz isso. Dizia um poeta árabe, dizia "Ya leita ilmi ba'da al-maut maddari". Ai de mim se eu soubesse, depois da minha morte, onde é que eu estarei? Quer dizer, qual será meu lugar? Fadaru daru na'ima, o lugar será de gozo. In amiltu bima yurdi al-ilah, se eu praticar o que satisfaz Allah. Wa in khalaftu fannar, e se eu contrariar, eu fogo. Se eu contrariar, eu fogo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa la taqtulu anfusakum", não vos matei a vós mesmos. E disse no outro ayah: "Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka", não vos atirei com as vossas próprias mãos à destruição. Significa que assim que você faz isso, vai diretamente ao inferno. E não pode ser você ajudar o seu familiar para o inferno. Então, não pode permitir. E em linguagens mais sofisticadas, nós poderíamos chamar isso de eutanásia, uma morte autorizada. Por exemplo, eu sou médico. Tenho uma situação que eu tenho certeza absoluta que este doente não tem cura. Se tiver cura, a pessoa vai viver mais dificuldades na vida, não é? Supomos que alguém fez e entrou em fase de coma. Está 3, 4, 5 meses no estado de coma. E a ciência comprova aquela situação que este indivíduo, mesmo que recupere, mesmo que esteja bem, não há de recuperar os sentidos. Permanecendo em coma durante muito e muito tempo. Eu, como médico, posso ajudar esse doente? Aliás, posso facilitar a morte dele dando alguma medicação? Não creio que isso pode acontecer. Allah disse: "Wa tadri nafsun mada taksibu ghadan", nenhuma alma sabe o que vai acontecer amanhã. Então, não pode existir um médico ou uma pessoa que pode ajudar essa pessoa a morrer. Não, isso não pode acontecer. E você também está na mesma linhagem dos que assassinam. Então, não há nenhum espaço, nenhuma via de a pessoa usar como um meio de permissão deste tipo de pessoas. Então, não há nenhuma chance, nem sequer um minuto, nem sequer um segundo, de você tirar como uma sugestão, dizer que o melhor é matarmos a ele ou tirar aquilo para ele morrer. Porque você não sabe onde é que vai e como é que irá. Então, não há nenhum meio de alguém tirar uma opinião dessa ou tirar algo que faz com que você morra. Para as pessoas que dizem assim, vale a pena morrer do que ficar neste mundo a sofrer. O que diremos dessas pessoas? Primeiro, dizermos que continuam a ser negligentes e ignorantes. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num dos hadiths de Sahih al-Bukhari: "La yatamannayanna ahadukum al-maut li durrin asabahu", nenhum de vós deverá desejar a morte por causa de um certo prejuízo que lhe atingiu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Ele nos deu um certo dua de nós lermos, se for que você está numa situação em que você está muito apertado. Então, se for que a pessoa falyaqul, ele tem que dizer: "Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li", oh Allah, dê-me a vida se for que a vida há um bem para ti, aliás, para mim. "Wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li", e dê-me a morte se for que na morte há um bem também para mim. Então, onde lá existe uma boa vida, Allah subhanahu wa ta'ala vai te guiar para lá mesmo, se é manter-se ainda vivo ou então morrer. Do que você escolher dizer prefiro morrer ou então prefiro aquilo, só faça este dua: oh Allah, dê-me a vida se for que na vida existe um bem para mim, e dê-me a morte se for que na morte há um bem para mim. Então Allah subhanahu wa ta'ala irá escolher o caminho onde há uma boa vida para ti.
Jazakallah khairan. Para as pessoas que têm esses pronunciamentos que vale a pena morrer do que viver a sofrer, ficou aí o conselho para ti, caro internauta. Ficou o conselho para ti, caro irmão muçulmano, cara irmã muçulmana, que esta situação no Islã não é recomendável, porque são sintomas de jahiliya, sintomas de ignorância. Então, tiremos essa ignorância das nossas cabeças, porque para quem é crente ou quem é muçulmano, sabe que a morte ou o akhira tem dois lugares, ou o inferno ou o Jannah, paraíso. Então, se você deseja a morte, mesmo que saiba que você tenha indícios que és praticante de boas ações, então não é isso que te garantirá a sua morada no Jannah. Sheikh, para terminarmos apenas nosso programa, os últimos conselhos para nós se prepararmos melhor, para nós recebermos esta morte talvez num momento desejável. Sei que a morte é desejável. De verdade, a morte é um assunto indesejável, que nenhum de nós deseja. Mesmo os profetas não desejavam. Sallallahu alayhi wa sallam. Estamos a falar, por exemplo, a história de Nabiullah Musa, alayhi salatu wassalam, quando viu Malakul Maut, hadith do Sahih Bukhari, e queria tirar a alma dele. Então, o profeta Moisés, Musa, ele deu soco ao Malakul Maut. Com isso significa que o Musa não queria morrer. Nenhum de nós também tem que desejar esta morte. O que eu aconselho com preparação, primeiro, é nos afastar das maldades, dos pecados graves. É verdade que pecado é pecado, mas o pecado mais perigoso, que é a idolatria, o politeísmo, o shirk, associar a Deus, ou ir aos curandeiros à procura da sorte, à procura daquilo, à procura de negócios, muita coisa lá, à procura de proteção, tudo isso faz parte de shirk, de idolatria, o politeísmo. E afastarmos de todo aquele pecado que tira alguém do Islã. E nós preocuparmos muito mais em cada hora, cada momento, reconhecermos os nossos erros, nossos pecados, porque reconhecendo os pecados, teremos mais chance de nos prepararmos a nossa morte, porque é dali que você vai pedir perdão, procurar o perdão a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. E um que não reconhece seu pecado cai muito mais na cova escura. E há uma outra forma também de se preparar depois das ações. Existe uma preparação comprando, por exemplo, um kafan, um pano de você comprar. O melhor, pode comprar dois, um na sua casa, na mala, e outro, você pode estar a viajar com ele, pois não se sabe onde é que você vai morrer, se haverá kafan ou não. Então, comprando também kafan, apesar de muita gente, quando fala-se de comprar kafan, pensam que a morte está aí mesmo. Pois, assim, é isso que eu queria ainda colocar questão na nossa africanização. Chama-se, as pessoas dizem que você está a trair azar, não é? Comprar um pano branco, guardar em casa. Se você talvez é firme, talvez a tua esposa até pode te levar a divórcio. Isso. Meu marido comprou pano branco, disse para nos cobrir. A primeira coisa em situação que se tem que... Será que ele não quer te matar mesmo? Tudo isso com pressão virada, certo? No tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, um hadith do Sahih Bukhari, veio uma senhora então com uma certa roupa que ela cozeu, ela própria. Então veio e ofereceu ao Nabi. Cada um que estava ali admirava com a beleza. Então o profeta foi dentro, usou. Quando veio, cada um disse, te mereceu esta roupa, te mereceu. Então um homem que estava ali ao lado, ele disse, Ya Rasulallah, estou a pedir você me oferecer esta roupa. O profeta lhe ofereceu. Então todos começaram a lhe criticar. Mas por que você lhe pediu? Você sabia que vai te dar. Você sabia que não há de negar. Criticaram, no fim disse, Wallahi, eu juro por Allah, eu não lhe pedi para servir de roupa para mim, ou seja, não lhe pedi para eu usar. Innama sa'altuhu litakuna kafani, innama sa'altuhu iyaha litakuna kafani. Eu lhe pedi para servir de kafan, por ser uma roupa que tocou o corpo de profeta, então quer servir de meu kafan. Aí já aquele pano serviu de kafan, ele guardou. Então, mesmo no tempo dos Sahaba, isso acontecia. Agora, é uma compreensão nossa, talvez na falta da nossa sabedoria,
ou nossa compreensão, ou então a nossa crença que falta em alguns porcentos. Porque uma pessoa com muita crença recorda-se mais da morte. Akthiru dhikraha hadimil ladhat. Aumente a recordar a demolidora dos prazeres. Então, a demolidora dos prazeres é a morte. Que exatamente, tá? A partir daí, se você aumenta mais, a partir disso que você prepara-se com ele, chega de aumentar muito mais a sua crença no assunto. E finalizando, a preparação de bid'a que as pessoas fazem é de cavar buraco para dizer que eu tenho que ser enterrado aqui. Aí tem pessoas que não cavam, só escolhem. Meu espaço é este. Não. Sim. É que há um ayah em que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Nenhuma alma sabe onde vai morrer. Então, não sabendo como é que você vai cavar um buraco, escolher um certo sítio, a não ser que sigamos aquele hadith do Sunan ibn Majah que disse: مَنِ اسْتَطَاعَ يَمُوتَ فِي الْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ. Quem desejar morrer em Medina, que faça isso. Significa, você desejar morrer lá por ser uma terra santa. Então, se você consegue estar lá para sentar até a sua morte, que faça isso. Significa ser um desejo de você ser enterrado numa certa zona. Desejar, quanto escolher, apontar um sítio, isso não. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Chegamos mais uma vez ao fim do nosso programa e agradecer pela presença do nosso chefe, Hafidahullah, e que Allah vos mantenha firme na graça do nosso Senhor. E que a todos que acompanham o nosso programa, Allah subhanahu wa ta'ala compense e recompense da melhor forma. Não nos conhecemos fisicamente, inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala facilite os nossos encontros no dia de Qiyamah e que se reconheçamos e que tenhamos a mesma causa que é o alcance do Jannah Firdaus. A agradecer pelo carinho da vossa audiência. Inshallah voltamos para o próximo programa, se que Allah desejar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام